Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso básico de língua inglesa. Hoje abordaremos os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Vamos iniciar a aula com o conceito de adjetivos possessivos. O que é um adjetivo possessivo? É aquele nome que qualifica o substantivo de forma possessiva. Se pegarmos aqui os exemplos, os adjetivos possessivos que eu listei para vocês, que se trata do my, que significa meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, que é o adjetivo possessivo referente àquele pronome it, que está relacionado com casos de referência de animais, de coisas, enfim. Our, que significa nosso, your, que significa seus, e their, que significa deles, tá? Se a gente pega, por exemplo, aqui o my e coloca num exemplo como esse aqui de baixo, this is my car, então, este é meu carro. Então, o my, que é um adjetivo possessivo, está qualificando o substantivo, no caso carro, car, de forma possessiva, sinalizando que o carro é meu. This is my car. Este é meu carro. Ok? E da mesma forma, podemos utilizar para os outros adjetivos possessivos. Por exemplo, no caso de her, dela. This is her car. Este é o carro dela. Então, her, que é um adjetivo possessivo, tá? Está qualificando o substantivo carro, sinalizando que o carro pertence a ela. Se for, por exemplo, your car, this is my car, this is your car, este é o seu carro. Tá ok? Qualificando o substantivo de forma possessiva. Do outro lado, tá? Nós temos os pronomes possessivos, que como o próprio nome indica, no caso pronome, ele vai ser utilizado para substituir alguma coisa. E nesse caso aqui, o pronome possessivo, ele substitui o substantivo, considerando o aspecto possessivo. Então nós temos aqui os pronomes possessivos referentes aos adjetivos possessivos anteriormente citados, o mine referente ao my, yours referente a your, his referente a his, hers referente a her, her, its referente a its, mesma grafia, ours referente a our, apenas acrescentando o s ao final, yours, mesmo raciocínio, theirs, pensamento análogo também, tá? Então, exemplificando para tornar mais clara a explicação, nesse caso aqui, this is my car, where is yours? Esse é o meu carro, onde está o seu? Yours aqui significa o seu, tá bem? Se fosse, por exemplo, aqui no caso, se fosse se referir à terceira pessoa, por exemplo, her, tá? Seria, this is my car, where is hers? Onde está o dela? Onde está o carro dela? Então, até para não repetir a palavra carro, se utiliza o pronome possessivo para fazer o gancho, para fazer a referência, tornando inclusive o texto mais elegante, tá bom? I love my wife. My aqui está qualificando o substantivo, que no caso aqui é esposa, wife, tá? De forma possessiva. You love yours. Eu amo minha esposa, você ama a sua. Então, para não repetir esposa, para não repetir wife, utiliza-se o pronome possessivo relacionado, no caso, yours, tá? E esse pensamento, ele é análogo para todos os casos, tá bom? Partindo aqui para a segunda parte da aula, temos um conceito importante, que é que pronomes possessivos podem ser usados depois de of. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, aqui, o caso de she's a friend of mine, qual é a tradução? Ela é minha amiga. Eu poderia utilizar também she's my friend. She's my friend. Mas essa construção é uma outra forma, tá? Tem até um grupo famoso, o Guns N' Roses, que tem a música Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Minha doce criança. They are friends of ours. Eles são nossos amigos.
Então é uma outra forma de fazer a construção. Conforme a primeira aula, eu havia prometido para vocês que ia iniciar o vocabulário, tá bom? De 10 a 20 palavras por aula, eu acredito que está suficiente para a gente poder construir uma base de conversação, tá? Então, iniciando o nosso vocabulário, aqui nós temos sister, irmã, father, pai, to talk, conversar. E é importante lembrar que geralmente quando se constrói o infinitivo do verbo, que é brincar, jogar, amar, namorar, se coloca o to na frente para construir o infinitivo. Geralmente é assim, tá? To give, dar, breakfast, café da manhã, clothes, roupas, bicycle, bicicleta, daughter, filha, brother, irmão, Christmas, Natal, Easter, Páscoa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.